Hoje eu recebi uma mensagem de WhatsApp de uma amiga do grupo do colégio do ensino médio, a Candice. Olha ela que linda aí na foto. Do Rio de Janeiro, claro, ela mora no Rio de Janeiro. O colégio é o SEAT, né? Um colégio maravilhoso ali em Santa Teresa, um castelo no meio da Mata Atlântica, da Floresta da Tijuca, imagina. Coisa incrível. Certamente fazer o ensino médio ali no meio daquela mata foi definidor para a minha escolha de virar um ecólogo que estuda a ecologia das florestas tropicais. Mas enfim, a Candice me escreveu: Rodolfo, você pode adentrar o ramo da meteorologia. Que calor é esse em julho? Repare que ela não pergunta se eu posso adentrar, ela diz que eu posso, né? E se ela está dizendo que eu posso, quem sou eu para duvidar? A explicação para esse calor todo está na grande massa de ar quente e seco, a famosa massa, que está sempre nessa época do ano nos telejornais. Vamos dar uma olhada na evolução da temperatura no Brasil, com ênfase no Rio de Janeiro, no dia de hoje, quarta-feira, dia 23. Então a gente está aqui 1, 2 da manhã, né? 3 da manhã deu uma esfriadinha, né? Mas foi uma madrugada quente no Rio de Janeiro, né? 6 da manhã já estava quente, 7 da manhã. Vamos observar a cor aqui sobre a cidade do Rio de Janeiro, né? Vocês veem que meio-dia vai escurecendo, vai ficando um vermelho mais intenso. 1 da tarde, 3 da tarde estava fervendo. Agora 8 da noite deu uma esfriada de novo, né? Enquanto eu gravo esse vídeo, olha só, 11 da noite, dá até para dormir. 4 da manhã de quinta-feira, 8 da manhã, 10 da manhã, 11 da manhã, fervendo, né? 7 da noite começa a esfriar de novo, a gente começa a ter cores mais suaves. Sexta-feira, vejam que o calor aumenta, mas ele não chega ali naquele ponto da cidade do Rio de Janeiro. Então, sexta-feira vai ser um dia mais ou menos normal para quem vive ali. Quinta-feira vai ser horrível. Olha o sábado, ó. Escurece, o vermelho escurece. Mas o sábado já vai ser tranquilo para quem mora no Rio. Sobre a imensa massa de ar quente e seco que domina nesse momento todo o Brasil Central e nesses últimos dias se expandiu sobre o estado do Rio de Janeiro. Para entender as causas da formação e da expansão, principalmente, dessa massa de ar quente e seco, é importante dar uma olhada no que está acontecendo agora, no fim da tarde, aqui em Altamira. Eu estou na frente do rio Xingu, ou se preferirem, do lago da hidrelétrica de Belo Monte, e vocês podem ver no céu uma forte camada de fumaça. Isso é fumaça das queimadas da Amazônia, que está cobrindo todo o país, né? Aqui em Altamira a gente tem bastante e está queimando nesse exato momento, principalmente aquela região no sul do estado do Amazonas, onde tem gente que ainda pretende construir a rodovia Manaus-Porto Velho, que vai piorar ainda mais esse processo que já é bastante intenso. Essa fumaça, ela está indo para o sudeste e passando sobre as cidades de São Paulo e do Rio de Janeiro. Dá uma olhada na edição que eu fiz sobre essa reportagem da moça do clima de um telejornal do Rio de Janeiro e vamos prestar atenção num erro que ela comete e que é didático para entender o que está acontecendo climaticamente. Eu reproduzo, mas eu faço uma adaptação para mostrar que a situação é ainda pior do que parece. Ao sobrepor a imagem de emissão de carbono das queimadas da Amazônia à situação da temperatura no Rio. Porque a partir de amanhã vai chegar uma onda de calor na maior parte do Brasil. Esse é o mapinha da temperatura hoje. A gente tá aqui, ó, Rio de Janeiro, tá aqui laranjinha, tranquilidade. Olha, para quem está fora do laranjinha tranquilidade, é um pouco revoltante esse tom com que ela fala, porque o Brasil inteiro está assando, né? Mas do Rio de Janeiro, de fato, está relativamente tranquilo. E essa é a imagem das emissões
de carbono e como elas estão se deslocando aí ao longo do país, na segunda-feira. Vocês vão ver como é que a cor vai mudar nos próximos dias. Isso daqui é hoje, segunda. Amanhã, terça-feira, já começou a ficar um laranja mais escuro. Olha como é que a área... Pois é, cariocas, bem-vindos ao meu mundo. Esse laranja mais escuro é onde nós vivemos aí todo santo dia. E percebam a fumaça da Amazônia já mais intensa se deslocando para o Rio de Janeiro. Então, quando vocês estiverem aí na praia para se livrar do calor e verem aquele pôr do sol alaranjado, fiquem sabendo que aquele pôr do sol alaranjado é fumaça das queimadas da Amazônia. Vermelho já começa mais a aumentar. pro 30. Terça, quarta-feira, já estamos no vermelho. Vermelho claro, mas já estamos no vermelho aqui. Dá uma olhada o tanto que a Amazônia vai estar queimando na quarta-feira, né? E a fumaça passando toda para cima do Rio de Janeiro. Então, junto com o calor, vai a fumaça da queimada da Amazônia. Quinta-feira, Mariana Gross, Olha! vermelho escuro, acima dos 35. Dá para ver aqui, quinta-feira vai estar muito quente no Rio de Janeiro e com muita fumaça das queimadas da Amazônia. As duas coisas são ligadas. Se não quiserem calor, vamos combater essas queimadas imediatamente. Ok, eu faço a crítica da apresentação da jornalista, mas eu não destaquei no trecho anterior o seu erro principal, que está aqui a seguir. No Rio. Porque a partir de amanhã vai chegar uma onda de calor na maior parte do Brasil. Ela erra ao dizer que vai chegar uma onda de calor na maior parte do Brasil. Tá errado. A gente tem essa onda de calor, essa massa de calor que fica instalada no centro do Brasil nessa época do ano, quando é o inverno no hemisfério sul. É uma massa de ar quente e seco que fica instalada no centro, por isso que Brasília é seco no inverno. E aí quando o dia esquenta, ela se expande, ela ganha força. Ao longo da noite ela se retrai. E é por isso que em Brasília, de madrugada, é friozinho, né? Porque a massa vai perdendo força ao longo da madrugada e o frio vai penetrando. Geralmente, nesse ciclo de expansão e retração, mesmo na sua expansão maior, do momento mais quente do dia, ela não chega a cobrir o estado do Rio de Janeiro nessa época do ano. E é por isso que é frio, é muito agradável lá nessa época. Mas, eventualmente, a expansão é muito forte, muito intensa. Ela ganha muita força e cobre o estado do Rio de Janeiro. E aí o calor é insuportável. São fenômenos raros nessa época do ano. Acontece que com o aquecimento global, esses fenômenos vão se tornando cada vez mais frequentes e mais intensos. Outra coisa que favorece a expansão e a intensificação dessa massa de ar quente são os desmatamentos e as queimadas. Não é que a queimada gera um calor que vai esquentar o Rio de Janeiro, não é disso que a gente está falando, né? Mas à medida que você remove a vegetação do sul da Amazônia, que você desmata o cerrado, o que você faz? Você torna aquele espaço muito mais propenso ao calor. Porque se você tem vegetação, o sol quente faz com que aquela terra evapore. E aquele vapor rouba calor da terra, né? E aí você tem a formação de uma camada de nuvens e eventualmente você tem até uma chuva de verão no final da tarde. Mas quando você desmata, o solo fica seco, né? O solo fica seco, rápido, e aí o sol bate sobre o solo seco e não há água para evaporar, né? Para transformar aquela energia térmica, né, para absorver aquela energia térmica e transformar a água líquida em vapor. Então o calor se acumula e com isso a massa de ar quente e seco ganha cada vez mais força. E a gente seguindo com os desmatamentos, a gente soma ao aquecimento global, que já vai tornar essa massa mais forte, e a tendência então
é que a gente tenha eventos como esse, em que essa grande massa de ar quente e seco se expanda além dos seus limites usuais e cubra a área do Rio de Janeiro. E é por isso que é errado falar que vai chegar uma massa de ar quente. Essa massa já está aí, né? Só que geralmente ela vai ali até o portão do Rio de Janeiro. Ela não entra sobre o estado. Ela não atravessa a serra e chega sobre a cidade, né? Geralmente. Eventualmente ela faz isso. E vai fazer cada vez mais. Se você não gosta de calor, o que devemos fazer é lutar contra o desmatamento da Amazônia, reflorestar o cerrado, e aí a gente tira a energia dessa massa de ar quente e seco, e a frequência com que ela vai cobrir a São Paulo, Rio de Janeiro, as cidades onde vive a maior parte da população brasileira, vai ser menor do que seria se a gente deixar as coisas acontecerem como estão. É isso. Para saber mais e participar dessa luta radical pelos povos indígenas, a floresta tropical e a biodiversidade de modo geral, inscreva-se no canal, deixe seu like e comentário.